Bom, então, vamos partir do ponto onde ficámos na aula de há uma semana atrás. Apesar de vocês, entretanto, já terem feito exercícios práticos, isso será uma vantagem agora para percebermos melhor as transformações que vamos fazer aqui neste programa. E o que vamos fazer é basicamente aquilo que se chama um refactoring, que é um palavrão usado em informática, para dizer alterações ao programa internas, no sentido que não alteram o que é que o programa faz. Neste caso, este programa é muito simples, o que faz é um quadrado, ou dois até, tem ali duas chamadas ao draw square, e eu até vou começar por apagar esta parte, que não nos vai interessar agora, para já, outra vez, pelo menos. E este programa, o que resta, faz um quadrado. E vamos ver o que é que ele faz para nos lembrarmos e para termos a certeza. Quando eu faço um clique, a tartaruga desenha um quadrado. Isto foi o que vimos na semana passada. E o que vamos fazer agora é uma forma melhor do programa fazer a mesma coisa. É nesse sentido que é o que se chama refactoring, que é uma palavra que provavelmente vem da refactorização, porque a refactorização na matemática muitas vezes significa, ou sempre, não sei, compor em fatores, por exemplo, ou fazer uma nova versão de fatorização, mas que o resultado é o mesmo. Sei lá, um exemplo disso, eventualmente, que é uma fatorização, pode ser pôr um número em evidência, eventualmente. Temos 2 vezes 3 mais 2 vezes 4 e pomos o 2 em evidência. Aquilo fica mais simples à partida, a expressão pode ficar mais simples, mas o resultado final é o mesmo. Provavelmente é daí que vem este nome do refactor. Portanto, vamos fazer um programa que faz a mesma quadrado, ou seja, olhando para o resultado não vamos notar diferença nenhuma, mas o nosso programa vai estar melhor estruturado e mais verdadeiramente orientado pelos objetos. Portanto, hoje é que vamos ver melhor, ou dar mais um passo no sentido do nosso programa ficar mais orientado pelos objetos. E quando olhamos aqui para este nosso programa, que até foi algo que já falámos na semana passada, qual era o problema, entre aspas, que ele tinha? O que é que estava aqui que não era muito natural? O que é que quer dizer com isto? Nós criámos um objeto tartaruga, adicionámos a tartaruga ao ecrã, é o que faz aqui este head. Depois aqui é só para esperar por um clique, né? Pedimos à janela, na prática, para esperar por um clique, o que significa, no fundo, suspender aqui a execução do programa à espera do clique do rato. E depois pedimos à tartaruga para baixar a caneta e a seguir deveríamos fazer o quê? O que é que seria natural? Pedimos à tartaruga para baixar a caneta, a seguir deveríamos pedir à tartaruga para desenhar um quadrado, já que é isso que queremos que o programa faça. E acontece na semana passada, como nos limitámos a só ter uma classe no nosso programa, no fundo foi essa a razão, só nos restava esta mesma classe, portanto este mesmo fecheiro de texto, porque a nossa classe vai corresponder aqui ao fecheiro de texto, só nos restava este para realizar a tarefa drawSquare. Então essa tarefa drawSquare ficou no método, que é como deve ficar, portanto vamos ter essa regra, quando temos algo que é para ser feito, e que temos um nome para essa tarefa, ou damos um nome a essa tarefa, e deve ser um método separado. Um procedimento, por vezes também se chama função, apesar, como já falámos disso, este não vai ser exatamente uma função, porque não envolve valor. Mas pronto, arranjámos um método chamado drawSquare e fizemos. Só que tivemos que colocar o método aqui. E ao colocar aqui, na mesma classe, ele não pertence à tartaruga. Porque o objeto gTurtle que nós criamos, cujo nome ou referência ficou na variável turtle, esse objeto não tem nenhum método drawSquare. Por isso é que nós acrescentámos aqui. E como acrescentámos aqui, temos que pedir a este objeto que tem o drawSquare. E qual é o objeto que tem o drawSquare? É o nosso dis. Daí tivemos que fazer dis drawSquare. E o que é aquele dis? Lembram-se? Não sei se isso ficou claro na semana passada. O dis é o objeto onde estamos, de certa forma, é o contexto. Porquê? Porque os métodos na programação orientada por objetos são executados por um objeto. São coisas que os objetos fazem. Portanto, nesse sentido, este run é algo que o objeto, que um objeto da classe world faz. E se houvesse mais objetos da classe world, todos eles seriam capazes de executar o método run. Não é o caso deste, porque este objeto em particular corresponde à nossa janela e a gente não vai querer ter mais janelas destas. Então só vamos, na verdade, ter um objeto
da classe world, ou do tipo world, porque as classes são uma forma definitiva. Só temos um objeto desses, que é a nossa janela. E é esse objeto que está a executar o método run. Não escrevemos código a fazer qualquer coisa de is.run, por exemplo, porque esse run é um bocadinho especial, porque é onde o programa começa. E quando nós chegamos aqui ao BlueJ e fazemos run ACM, quando escolhemos isto o que faz é, na verdade, criar um objeto da classe world e dizer para ele iniciar o funcionamento. E esse início do funcionamento, que na verdade até é chamar um met start, mas isso é feito às escondidas, tem como implicação depois de chamar um met run. Portanto, o que interessa é que quando nós fazemos isto, ele faz basicamente duas coisas que nos interessam. Cria um objeto daquela classe e chama, embora indiretamente, aquele met run. O chamar o met run, na verdade, é pedir ao objeto para executar o run. Portanto, quando estamos dentro do run, estamos aqui, o computador a executar isto, podemos pensar, e até ajuda a pensar dessa forma, que é o objeto, esse que foi criado, esse objeto da classe world que está a executar a operação run, ou met run. Em rigor, podemos dizer a operação run que é implementada pelo método run. Então, quando chegamos aqui, o dis, dentro do método, o dis é sempre esse objeto que está a executar o método onde estamos. Ou dito de outra forma, é o objeto ao qual pedimos para executar o método. Portanto, ao qual pedimos para executar o run. Esse é o dis. Então, quando fazemos dis drawSquare, o drawSquare tem que ser um método aqui ao mesmo sítio, por assim dizer, no mesmo contexto do run. E é por isso que nós podemos então fazer dis drawSquare para um método que está tão bem ele aqui dentro da classe world. Portanto, é um método que está disponível para todos os objetos da classe world utilizarem. E é mesmo assim porque ele até, como era assim, até o declarámos como privado, hoje vamos ver que isso de facto faz, o que é que isso realmente significa. Como estávamos aqui dentro, ele podia estar como privado, porque ele só está a ser chamado aqui dentro da classe. Pronto, dito isto tudo, o que nós gostávamos realmente de fazer ali não era dis drawSquare. O que seria mais natural era pedir à tartaruga para fazer. Não fizemos isso, não só porque só estávamos a usar uma classe, foi um bocado o primeiro passo, para não fazermos já mais classes no nosso programa, mas não foi só isso. É que colocar simplesmente ali o turtle drawSquare, isto dava um erro, não é? Portanto, a solução, só com uma classe, teve de ser esta. Teve de ser, não pedir à tartaruga, pedir à janela e colocar aqui o método que faz isso. Isso levou-nos a outro problema, que também faz com que a solução fique pouco elegante. É que para o método drawSquare fazer isso, ou seja, para o objeto world conseguir desenhar um quadrado, precisa de uma tartaruga, porque o objeto tartaruga é que sabe desenhar. Então tivemos que passar a tartaruga para dentro do método. Então, reparem que apesar de estarmos a pedir à janela para desenhar, na verdade, a janela, para conseguir desenhar, precisa do objeto que realmente desenha. Isso é mais um sinal que a solução mais natural era, de facto, pedir à tartaruga para desenhar, porque se ela é que sabe desenhar, devíamos era ensiná-la a desenhar agora quadrados. Já que ela já sabe depois desenhar linhas e virar, seria mais fácil para ela. Então hoje vamos ver o que é que temos que fazer para isso ser assim. Para já, o que é que tínhamos que alterar aqui para ficar essa solução é que é a tartaruga que vai fazer drawSquare. Nesse caso, turtle. Aqui substituímos por turtle. E agora estamos a pedir à tartaruga. Agora, se tentarmos compilar, vamos ter aqui um erro, naturalmente. E o erro tem a ver com o quê? O que é que acham? O que é que... Exato, este método drawSquare não está na classe turtle. Portanto, um objeto da classe turtle não é capaz de executar aquela operação, de executar aquele método. Não sabe fazer aquilo. E é o que a mensagem quer dizer. Não encontra o símbolo, que é outra tal palavra banal, de certa forma, drawSquare, e depois isto é o nome completo da GTurtle, que é ACE Graphics GTurtle. Não encontra o método drawSquare que recebe uma
GTurtle inteiro. Não encontra aonde? Ele não diz isso, não é? Mas não encontra na classe Turtle, que era onde tinha que encontrar, porque nós dissemos que era o objeto do tipo GTurtle que tinha que executar o drawSquare. Ou dito de outra forma, também há quem diga assim, estávamos a enviar a mensagem drawSquare para o objeto. Esta terminologia é um bocadinho mais estranha, mas se repararem é muito parecida a fazer um pedido, ou seja, pedir ao objeto para executar o drawSquare. E vejam que é idêntico ao que acontece, por exemplo, na internet, que é uma coisa que hoje em dia toda a gente, que aqui está pelo menos, já experimentou, não é? Mas é a internet. E o que é que nós usamos mais frequentemente? Isso agora já não é assim tão linear, mas pronto. Usamos ainda muitas vezes o browser. Agora já, qualquer dia, a maior parte da utilização da internet já não uso um browser. Mas um browser é um exemplo típico de um programa que é um cliente de outro programa, que normalmente se chama servidor. E o que é um servidor? Pode ser visto, o servidor tem esse nome porque é algo que é capaz de disponibilizar vários serviços. Então, os objetos podem ser vistos dessa forma. Podem ser vistos como tendo uma lista de coisas que são capazes de fazer das tais operações que estão implementadas em métodos. Essas operações são serviços que os objetos podem executar, coisas que eles podem fazer a pedido. Portanto, nós aqui estaríamos a pedir à tartaruga para fazer algo. E vejam, também podíamos dizer que é enviar uma mensagem, porque mais uma vez esta analogia funciona. Entre o browser e o servidor na web, também há mensagens que são enviadas. Aí parece mais natural falar de mensagens. Mas essas mensagens, na verdade, são pedidos. Por isso, na programação orientada pelos objetos, fala-se destas duas formas. Portanto, pode ser enviar uma mensagem, como pode ser pedir. Eu, pessoalmente, gosto mais desta de pedir ao objeto para fazer algo. Pensar que o objeto é uma espécie de entidade que faz coisas. Então, pedimos para ela fazer. Mas noutras linguagens, ainda mais orientadas a objetos pelos objetos do Java, gosta-se muito da terminologia do envio de mensagens. Pronto, mas se fosse uma espécie de parênteses da terminologia, o que nós estamos ali então a pedir à tartaruga para fazer o drawSquare, e agora a tartaruga não é capaz de fazer drawSquare, porque não tem lá isso. Como é que podemos ver isso? Podemos ir aqui à nossa classe, à classe tartaruga, não sei se vocês se lembram como é que chega aqui. Temos na página, voltar para trás, tenho que ir aqui à página de programação. Então, já está. E aqui no início temos a documentação, não é? Pronto, agora já temos aqui as classes todas. Por enquanto estamos a usar muito poucas, mas temos aqui o GTurtle. E quando vamos aqui ao GTurtle temos a lista de coisas que um objeto GTurtle é capaz de fazer. Que é o que ele chama aqui, um resumo dos métodos disponíveis, o método summary, que são estas coisas todas. E depois ainda tem aqui mais outros, que são os métodos herdados. Também vamos ver isso hoje, o que é que isto significa. Mas é mais outra lista de coisas que também podemos pedir a um objeto Turtle para fazer. E naturalmente não está aqui o drawSquare, porque foi o que nós inventámos e não está aqui disponível. Então, como é que resolvíamos isto? O problema é que uma solução eventual seria, se a linguagem que estamos a usar o permitisse, acrescentar de facto uma coisa mais à classe GTurtle. Ficávamos com uma classe GTurtle maior. Acrescentávamos mais um bocado. Como se fôssemos lá ao tal servidor na web e acrescentássemos lá um módulo, ou um plugin, ou uma coisa, uma extensão, um add-on, esses nomes todos cá. E agora já era capaz de fazer mais qualquer coisa. Mas na linguagem de programação Java as coisas não funcionam assim. Nós não vamos modificar uma classe que já está feita, porque ela está lá compilada. Pois a solução passa por criarmos uma nossa que aproveita o que a outra faz e que acrescenta mais algumas coisas, que é exatamente o que nós queremos. Portanto, se nós conseguimos definir uma classe nossa, uma tartaruga nossa, especial, ou como dizem no guia prático, chamam-lhe uma tartaruga especial. Vamos chamar aqui, vou chamar MyTurtle. Outra classe tartaruga que faça tudo o que a outra faz e mais o drawSquare também nos resolve o problema. E esta questão de fazer tudo o que a outra faz é muito importante, porque senão, por exemplo, fazia o drawSquare, mas depois não fazia o forward e o right, já não conseguia desenhar. Ou não fazia o pen down, né? Não fazia essas coisas que já estavam na classe. Nós queremos que faça tudo o que a classe GTurtle fazia. Mais aquilo que vamos acrescentar. Então,
já não vai ser um gTurtle, porque não podemos modificá-la. Podemos dizer aqui, eu vou chamar o myTurtle e o myTurtle daqui deste lado também. Agora vamos ter que criar um objeto myTurtle. E vamos colocá-lo numa variável que pode guardar referências para objetos myTurtle. Então, estamos a assumir que temos uma classe myTurtle que tem um método drawSquare. E para já vamos parar aqui. Vamos tentar compilar para ver os erros que dão. E claro que o primeiro erro é ele dizer que não sabe o que é isso do myTurtle. Portanto, isto encontra o símbolo, através desta conversa do símbolo, classe myTurtle. Então, o primeiro passo será fazermos a classe myTurtle. Claro que podíamos ter começado logo a fazer a classe myTurtle, mas temos que começar por algum lado, vamos começar assim. Já temos aqui, de certa forma, o código que queremos que funcione. Vamos agora fazer o necessário para que ele funcione. Como é que criámos então a classe myTurtle? De forma muito parecida à que criámos a world. Chegamos aqui, podemos carregar aqui no botão, New Class, ou chegar aqui e fazer New Class, é tudo a mesma coisa. Vou ter que fazer Ctrl N no Windows ou Command N aqui no Mac. E vamos escolher a mesma classe cá de baixo. E aqui vamos pôr o nome da nossa classe, naturalmente. É outra vez... é uma convenção importante, sim. Todas as classes devem começar por letra minúscula. Os nomes das classes. É uma convenção. Não é obrigatório, mas é uma prática universal dentro da linguagem Java. E as variáveis devem começar por letra minúscula. Sim, a lógica é exatamente distinguir as coisas. Portanto, os tipos, com exceção dos tipos primitivos, como int, double e boolean, que quase por razões históricas estão por letra minúscula. Vem da linguagem C também um bocado. Mas depois as classes, os outros tipos, que são outra forma de definir tipos, as classes, devem começar por letra minúscula. E as variáveis são sempre começadas por letra minúscula. Assim como as constantes devem estar tudo em maiúsculas. Portanto, são tudo convenções para nós olharmos para o nome e percebermos logo o que é que aquilo é. Então, a nossa classe myTurtle vai aparecer aqui. Agora, nós temos aqui estas coisas todas que ele faz, porque isto está a dizer, nomeadamente, que o myTurtle vai ser um graphics program. E é claro que não é isso que queremos. Estamos só aqui a aproveitar este código, nomeadamente estes importes todos que podem dar jeito. E o esqueleto. Agora, isto está aqui dentro já não interessa, porque o myTurtle não vai ter run nenhum. Run é só mesmo aquela classe inicial, digamos assim, onde começa o programa, que é um graphics program. E não vai ser o caso da myTurtle. O que é que este extend significa? Já tínhamos falado um bocadinho disso há umas semanas. Quando dizemos extends graphics program, este extends aqui, sim, vai herdar. Mas além dessa questão do herdar, o que é que significa realmente isso do herdar? Podemos pensar que isto significa E1. Ou seja, aqui estaríamos a dizer que o myTurtle é um graphics program, não é isso que a gente quer. Isto é verdade, sim, aqui para para a nossa world. Aqui é verdade que a nossa classe world queremos que seja um graphics program. Portanto, o world é um graphics program. Podemos ler aquilo extends como significando E1, e isto é mesmo o nome que se dá a este tipo de relação entre classes. Em inglês diz is a. E1 ou E1, que em inglês dá para os dois casos. Portanto, o world aqui é um graphics program. E como é um graphics program, essa é a razão porque tem aqui o MetaRun, depois começa a trabalhar, começa a funcionar aqui. Mas agora a nossa tartaruga não é para ser um graphics program. É para ser o quê? Pois nós queremos que a nossa tartaruga seja uma variedade, por assim dizer, de gTurtle. Na terminologia que se costuma utilizar, diz que o myTurtle é uma subclasse de gTurtle. Ou que o myTurtle é uma classe derivada de gTurtle. E, portanto, gTurtle pode dizer que é uma superclasse de myTurtle. Isto aqui é um bocadinho de nomes para estas coisas. A palavra extends é a palavra utilizada nesta linguagem de programação. Mas este tipo de relação também que se chama uma extension. No entanto, mais frequentemente fala-se em herança.
Também se diz, portanto, que a MyTurtle herda de GTurtle. Isto significa o quê? Que isto do herdar é o que faz com que a classe MyTurtle seja uma GTurtle. Isto e o que é que significa ser uma? Significa que faz tudo o que a outra faz. Portanto, onde está uma GTurtle, podemos utilizar uma MyTurtle, porque ela faz tudo o que faz a GTurtle. Ao contrário, já não seria verdadeiro, porque a GTurtle não vai fazer tudo o que faz a MyTurtle. Por exemplo, o drawSquare, que é o que nós queremos acrescentar à MyTurtle. Isto vai ao ponto de esta história de podermos usar no lugar de, aqui no nosso código, criamos aqui um objeto MyTurtle. E deste lado temos uma variável também MyTurtle. Portanto, naturalmente isto bate certo e é possível fazer. Criamos um objeto MyTurtle e guardamos a sua referência de uma variável também do tipo MyTurtle. E isto está correto. Mas por causa do MyTurtle ser um GTurtle, até podíamos fazer isto. Embora aqui, neste caso concreto, não tenhamos nenhuma vantagem especial em fazer. Mas isto é possível e não dá erro. Porque se esta variável do tipo Turtle pode ter lá qualquer coisa que seja um GTurtle. E o objeto MyTurtle, como herda de GTurtle, é um GTurtle também. Portanto, o objeto que criamos aqui tem dois tipos, MyTurtle e GTurtle. Tal como a analogia que costuma fazer com o reino animal, um peixe pode ser um vertebrado também. Portanto, pode ser duas coisas, porque uma coisa é um subtipo da outra, é um caso mais específico. Um caso mais particular. O GTurtle é o caso geral e depois o MyTurtle é mais específico, mas ao ser mais específico tem todas as características do geral e mais qualquer coisa. Apesar disto ser possível, não vamos para já fazer. Eu vou manter aqui. Já voltamos a este tema. Ia buscar, Vejam como... tudo que está no GTurtle, não é? Como é que eu ia saber as que nós tínhamos acrescentado? Nós queremos acrescentar. Vamos acrescentar ainda. Já vamos ver isso. Isso é depois mais à frente. Sim, e nós acrescentamos. Se repararem, temos a classe MyTurtle vazia, não está lá nada dentro. Portanto, aqui, outra vez aquela dualidade que falámos na semana passada, do lado direito, com o new, estamos a criar um objeto que vai estar lá no sítio da memória. E no outro sítio da memória está a variável Turtle, que tem o endereço do objeto. Mas ele mesmo estando vazio, ele já consegue buscar todas as da GTurtle. As da GTurtle, sim. Portanto, agora se formos compilar, até é boa ideia, ver, ele vai se queixar do drawSquare. Veja, já não se queixou destas. Vou buscá-las ao GTurtle. Sim, porquê? Porque automaticamente não precisamos estar lá a dizer que tinha um pen down, né? que é a função que está a ser usada aqui do Turtle. Ele automaticamente foi herdada. Portanto, quando se fala em herança é neste sentido. É como se todos os métodos que a gente viu lá na documentação do GTurtle, são os métodos públicos, em rigor, também são automaticamente da nossa MyTurtle mesmo. Basta nós termos dito aquilo. Extend GTurtle e pronto. Automaticamente, todos aqueles métodos estão disponíveis para a nossa classe MyTurtle porque ela é uma GTurtle. Portanto, esses estão logo lá. Sem fazermos mais nada. E de facto não fizemos mais nada porque aqui a nossa classe MyTurtle só tem isto. Não tem nada mesmo. No entanto, neste momento é apenas um sinónimo, se quiserem, para GTurtle. É só outro nome para a mesma coisa. Mas não foi para isso que nós a definimos. Se fosse para isto, não valia a pena usarmos a GTurtle e pronto. Queremos é que ela seja capaz de fazer aquele drawSquare. Portanto, agora enganei-me aqui com os tabs. Agora não está aqui a mudar. Vou fazer aqui uma mudança. Voltando aqui. Temos aqui o nosso drawSquare e vamos então pegar nele, porque ele agora já não faz nada aqui deste lado, não é? Vejam que nós agora já nem estávamos a usar. A partir do momento que colocámos aqui Turtle drawSquare já não tem nada a ver com este. Este tinha que ser this neste contexto. Quando fazemos Turtle drawSquare, o drawSquare tem que estar dentro da classe que define o tipo do Turtle. Portanto, tinha que estar dentro da MyTurtle. Senão isto dá um erro. E é o que está a acontecer. Ele está a dar um erro.
porque tão bem dentro da MyTurtle não está lá nenhum drawSquare. Então vou tirar daqui o drawSquare, esta classe acaba aqui, eu até posso apagar aqui o resto disto. Aqui termina a classe. Uma coisa que podem fazer, se quiserem, pode-se fazer isto, que às vezes faz, que é uma coisa que a linguagem podia ter, que era mais simpático, mas não tem. Não é? Podiam pôr aqui isto em comentário. Aqui termina a classe world e aqui termina o metRun, nesta outra chaveta. Portanto, eu apaguei aqui a drawSquare e vou agora aqui à MyTurtle e coloco aqui a drawSquare. Coloco aqui se ainda tivesse isto no copy-paste, mas não tenho, não sei porquê. Ele perdeu aqui no copy-paste. Vou ter que voltar aqui. Fazer aqui uns undos para ver se eu consigo recuperar aquilo. Vou ter que escrever outra vez. Ainda temos undos suficientes. Então vou fazer primeiro o copy-paste. Open, MyTurtle. E pronto. Já fiz aqui o copy-paste, já voltamos aqui. E agora no world, eu tinha feito aqui isto, vou voltar a fazer. Isto vamos apagar. E vejam, aqui a nossa classe world agora ficou outra vez só com o metRun. O que estamos a fazer é pedir criamos uma tartaruga, adicionamos ao ecrã, dizemos para esperar por um clique, ela põe a caneta em baixo e desenha um quadrado. E vejam como já melhorámos um bocadinho até o nível de abstração já. Porque agora podíamos perceber totalmente o que é que o nosso programa faz, lendo só isto. Não precisávamos de dar de caras, por assim dizer, com o drawSquare. Olhamos para isto e pronto, a tartaruga vai desenhar um quadrado. Tem aqui uma coisa estranha que a gente já vai resolver, que é que está aqui turtle e aqui está outra vez. Já vamos ver isso. Mas este programa termina aqui. O programa termina aqui, de facto. O drawSquare acabou. O run termina aqui e este programa termina aqui. Não faz mais nada. Se quiséssemos ir ver o que é que faz o drawSquare, então íamos à nossa classe MyTurtle. Porquê? Porque o drawSquare está a ser usado pelo Turtle. O Turtle é do tipo MyTurtle. Aliás, está aqui a dizer o tipo. E está a receber de facto um objeto MyTurtle. Então íamos aqui à nossa classe MyTurtle. E cá temos o nosso drawSquare. Podemos ver o que é que ele faz. Então, se tentarmos compilar, se eu fizer aqui Ctrl K ou Command K, ele vai tentar compilar tudo. E aqui já está a queixar, porque está mal escrito, não é? Aqui é um erro de sintaxe simples. Vejam outra vez o que é not find symbol. Turtle. E vejam como o facto de não estar aqui... Não, eu por acaso aqui... Ia dizer que ele ajudava aqui com as cores, mas não. Portanto, eu vou tentando compilar novamente. E ele não dá erros. Nesta. Vamos ver esta. Na verdade, com o Ctrl K ele só compila a classe onde estamos. Se viéssemos aqui e fizéssemos compile, ele tenta compilar todas. Portanto, fazer aqui dentro é a mesma coisa de chegar aqui e fazer compile, só vai tentar compilar esta classe. Portanto, traduzir aquela classe para código. E agora queixa-se aqui. Vamos ver o que é que ele se queixa. O que é que ele se queixa? Vamos ver. Está aqui em baixo. O drawSquare percebe no Turtle e o Link tem acesso privado. Portanto, cá está a questão do privado. Agora, como o drawSquare está noutra classe e estamos a querer utilizá-lo desta, ele tem que ser público. Porque senão não está visível. Porque senão estava oculto do exterior. O que nós queremos é aquilo que se chama colocar o drawSquare na interface da classe MyTurtle. Os métodos públicos, o conjunto dos métodos públicos chama-se a interface. O conjunto do que é público, mas como regra vão ser métodos só. O conjunto do que é público na classe é a sua interface. No sentido que é aquilo que é visto de fora. Aquela lista de métodos que vimos para a classe JTurtle, que está na documentação, aquilo é a interface da classe JTurtle. Porque é aquilo que nós podemos pedir à JTurtle para fazer. É costume fazer uma analogia com o comando de televisão. A interface da televisão é o comando, com aqueles botões todos que lá tem. E a ideia é que só tem lá aquilo que realmente nós queremos que o utilizador do televisor faça.
possa fazer. Naturalmente, o televisor faz muito mais coisas, mas que não nos interessam como utilizadores. Para mudar de canal pode ter que executar outras coisas, fazer outras coisas, mas nós queremos é ter uma interface suficientemente simpática para mudar de canal ser só carregar no botão. Portanto, essa lista de botões é aquilo que o objeto, neste caso o televisor, é capaz de fazer para quem o está a utilizar. Aqui é a mesma coisa. Os métodos públicos são aquilo que o objeto MyTurtle é capaz de fazer. Neste caso, como o MyTurtle faz uma extensão do JTurtle, ele é capaz de fazer, como eu já disse, tudo o que faz o JTurtle, mais este, porque é público. Lembra-se na semana passada, eu dizia que a regra era a partida é privado, a não ser que tenha que ser público. Portanto, este é um caso desses. A partida seria privado, mas tem que ser público porque nós queremos pedir de fora para a tartaruga fazer um quadrado. Imaginem que não queríamos, por qualquer razão. A gente só queria que a tartaruga fizesse grelhas de quadrados. Então este método podia ser um auxiliar, no sentido que era utilizado pelo método que desenha grelhas, mas de fora não queríamos mandar desenhar só um quadrado, só queríamos mandar desenhar uma grelha de 4 por 5 quadrados, por exemplo. Então o método que desenhava a grelha era público. E depois podia usar este para desenhar os vários quadrados. Nós tínhamos ter um método dentro da Tínhamos aqui um outro método que desenhava a grelha que era público. E este podia passar a privado, porque não queríamos incluí-lo na interface da classe MyTurtle. Este só seria utilizado por outro. Sim, se este só fosse utilizado, se este drawSquare só fosse utilizado por outro método da classe MyTurtle, ou por outros métodos, mas todos na classe MyTurtle, ele deveria de facto ser privado. Era a tal situação, não havia razão para ser público, devia ser privado. Assim, isso tinha de ser usado já nesta classe, aqui dentro. Senão íamos voltar para outra nova. Sim, esse outro método que eu estava aqui a colocar, né, de desenhar uma grelha, seria outro método desta classe. Portanto, o desenhar grelha passava a ser algo que a tartaruga, a nossa MyTurtle, era capaz de fazer. Portanto, que nós lhe podíamos pedir para fazer. Então nós faríamos qualquer coisa como Turtle Draw Grid. E esse Draw Grid estaria aqui dentro, e o Draw Grid é que se chamaria o drawSquare, e o drawSquare, nesse caso, poderia ser privado. Porque não estava, mas ao mesmo tempo estávamos a proibir lá fora fazer Turtle drawSquare. Se fosse privado não se poderia fazer isso. Pronto, mas voltando aqui. Bom, temos aqui o drawSquare é público e podemos de facto chamá-lo de fora. Então, podemos vir aqui, fazer compile aqui e ele agora já não dá erro de compilação. Mas agora, se repararem, este código, apesar de não dar erro de compilação, tem uma característica indesejável, que é um caso particular daquilo que já falámos. Devemos evitar repetições no código. E a redundância, as coisas não façam falta, por assim dizer. E vejam, se nós estamos a pedir ao objeto Turtle para desenhar um quadrado, fizemos Turtle drawSquare, que informação é que o objeto Turtle precisa para desenhar um quadrado? Isso é que devem ser os parâmetros. Porque se eu não precisasse de nada, portanto ele decidia tudo sozinho como é que era o quadrado, até podia não ter parâmetro nenhum. Era só drawSquare, abre e fecha parênteses. E aí ele é que decidia tudo. Que tamanho é que tinha o quadrado, por exemplo. Não precisamos estar a dizer aqui nada nesta história do 50. Mas nós aqui estamos a assumir que temos que lhe dar estas duas informações. O 50 porque queremos que o método seja capaz de fazer quadrados de qualquer tamanho e então queremos poder dizer qual é esse tamanho para cada caso particular. Neste caso seria 50. Mas também estamos a assumir que temos que lhe passar um objeto. Isso aí agora é que já começa a ficar estranho. Não é? Porque estamos a pedir ao objeto Turtle para desenhar um quadrado. Ele não vai precisar dele próprio passar por parâmetro. Não é? Porquê? Porquê é que ele estava ali originalmente? Porque estávamos a pedir à classe World. A classe World é que não sabia desenhar nada, pois não conseguia fazer o forward e o right. Por isso precisava de uma tartaruga que fizesse. Que é para desenhar. Uma tartaruga que tinha a sua caneta e quando fazia forward e right desenhava. Então, se estávamos a pedir à janela e a janela não sabia fazer isso, estávamos a passar a tartaruga que sabia fazer e pronto, fazia isso. Mas isto agora mudou muito. Apesar do código estar parecido, mudou muito a forma de como as coisas estão a ser feitas. Agora estamos a pedir à tartaruga. Ora, esta tartaruga, como é uma JTurtle, ela sabe fazer forwards e rights. Não precisa, e ainda muito menos precisa que lhe passemos ela própria. Portanto,
o que nós precisamos é, já temos a tartaruga que está ali. Então, naturalmente, vamos precisar disto. O que será natural é pedir à tartaruga desenhe um quadrado com 50 de lado. Pronto. Não estamos à espera de fazer mais nada do que isto. E, mais uma vez, o parâmetro é aquilo que nós achamos que um objeto precisa de informação extra para conseguir executar este pedido que lhe fazemos, do draw square. Então, se fizermos isto, claro que agora se tentar compilar, ele diz que não há lá nenhum método. Vejam, as mensagens são sempre mais ou menos esquisitas, mas vejam o que é que ele diz. O método drawSquare na classe MyTurtle não pode ser aplicado aos tipos dados. Requeria, um GTurtle e um inteiro. E encontrou aqui o inteiro. Razão. Os parâmetros, os argumentos, que é outro novo parâmetro, atuais e formais, são diferentes. Deixa lá ver, está a esconder o resto da expressão. As listas de parâmetros atuais e formais diferem em comprimento. Só isto já é suficiente para haver incompatibilidade. O que é que ele quer dizer com isto? A lista dos parâmetros atuais é esta do só tem um elemento. E a lista dos parâmetros formais é aquela de dois, que é o turtle e o side. Portanto, se estão a diferir em tamanho, em quantidade, já é o suficiente para isto não ser compatível. Se fossem do mesmo, já agora experimentar. Imagina que aqui passávamos outro parâmetro, só para satisfazer. E punhamos aqui um número real. Agora podemos pôr outro inteiro, mas eu vou pôr um real. Agora vejam o que é que ele diz. Tipos incompatíveis. Um double não pode ser convertido num GTurtle. Porquê? Porque do lado de lá ele está à espera do GTurtle e do inteiro. E nós estamos a tentar passar um double onde está um GTurtle. Portanto, agora aqui a mensagem de erro era que não, você não pode fazer isto, não pode passar um double para dentro do GTurtle. Não são do mesmo tipo, são coisas que não têm nada a ver. Um é um número real, outro é um objeto. Um GTurtle. Portanto, seria outro erro. O que nós geralmente queremos, mas pronto, o que nós queremos é isto. E para evitar este erro que surge, vamos ter que corrigir do lado de lá. Nós queremos que realmente a tartaruga só tenha que receber o comprimento do lado. Então, vamos aqui à nossa classe tartaruga. Que vejam, isto aqui não dá erro nenhum. Porque este compilado sozinho não tem problema nenhum para ele, não é? Não há aqui nenhuma incompatibilidade. Poderia haver alguma, sei lá, se esta variável não tivesse o mesmo nome desta, ou este t não fosse o mesmo que está ali no fórum, mas até é. Mas se nós não queremos este t, então chegamos aqui e tiramos. E agora ele queixou-se aqui, a tentar compilar ele queixou-se aqui. Mas vamos ver aqui, olhar primeiro ao outro, que nos estava a preocupar, mas tentar compilar. Ups. Tentar compilar aqui. Compile. E ele vem se queixar aqui à mesma. Estava com esperança que ele me deixasse compilar este, mas ele vem aqui e queixa-se. À mesma. O que é que ele se queixa aqui? Agora dá a T. Apagámos, não é? Tem razão. Então agora isto leva-nos a uma situação muito interessante. Então quem é que vai fazer? Nós estávamos a pedir ao T, que agora já não existe, para fazer o forward e o right. Agora já não há. Então quem é que faz? Ele próprio. E quem é que é o ele próprio? É o objeto a quem pedimos para fazer o draw square. E dentro do draw square, quem é o objeto a quem pedimos para fazer o draw square? Não, aqui não há MyTurtle. MyTurtle é o nome da classe. É um GTurtle. Mas como é que ele é referenciado aqui? Qual é o nome dele? Aí eu disse. É o diz. O que é o diz? O diz é ele próprio. Vamos pensar de outra forma, para isto não parecer tão estranho. Quando nós chamamos o drawSquare lá do lado de lá, o que é que escrevemos? Escrevemos turtle.drawSquare 50, certo? Vou tentar mostrar aqui as duas coisas ao mesmo tempo. Temos aqui isto deste lado. E agora estou aqui com problemas de falta de espaço. Se eu conseguir arrumar aqui as janelas. Temos aqui esta. E temos esta. Vejam.
Sim, já chega. Aqui deste lado fazemos turtle draw square 50. Então quem vai executar o draw square é aquele objeto turtle. Ou dito de outra forma, o método draw square aqui deste lado está a ser executado no contexto do objeto turtle. Quer dizer, tudo o que ele faz tem a ver com aquele objeto. Na verdade, a melhor maneira de pensar é que é feito por aquele objeto. Quem está a executar o draw square é o objeto turtle, porque foi a quem nós pedimos para fazer o draw square. Está claro até aqui? Então agora, quando estamos dentro do draw square, o nosso objeto tartaruga, o nosso objeto do tipo myTurtle, quando está a executar o método draw square, pode precisar de fazer outras coisas que sabe fazer, nomeadamente o forward e o right. E quem é que as vai fazer? É ele próprio, porque ele sabe fazer isso. Portanto, nós dissemos, estamos a ensinar a tartaruga a fazer um quadrado, mas ela, para conseguir fazer o quadrado, vai utilizar coisas que já sabe fazer. E o que é que ela já sabe fazer? É aquilo que herdou do GTurtle. Os métodos que estavam disponíveis no GTurtle. Nomeadamente o forward e o right, são dois desses. Portanto, para conseguirmos que a tartaruga desenhe um quadrado, temos que dizer-lhe a ela, olha, tens que fazer aqui um forward e um right e tens que fazer isso 4 vezes. Então agora só nos falta dizer como é que dizemos que é esse mesmo objeto que faz. E então, o diz, aquela palavrinha diz, que nós podemos escrever aqui, e agora apaguei o forward sem querer. O que é este diz? Este diz é o objeto a quem pedimos para executar o draw square. Neste exemplo significa que este diz, este turtle. Nós pedimos ao turtle para executar o draw square. Quando estamos dentro do draw square, o objeto que está a executar o draw square é o diz. É um facto disto ser feito automaticamente ou automaticamente, ou seja, aparece aqui um diz, né, que nós podemos usar. É esse facto de termos este diz que podemos usar que faz com que, na verdade, não precisamos estar a passar o turtle por parâmetro. É como se este turtle que está aqui atrás do ponto fosse um parâmetro escondido, que se transforma em diz do lado de cá. Portanto, e na verdade é isso que os compiladores costumam fazer. Pegam neste turtle que está aqui e colocam-no como primeiro parâmetro da chamada do método, mas fazem isso às escondidas. E depois deste lado, pegam esse primeiro parâmetro e o colocam aqui no diz. Portanto, ou seja, de outra maneira, o diz é apenas um nome para esse primeiro parâmetro escondido. Bem. Portanto, podem sempre pensar é que o diz é o objeto que está aqui nomeado, ou o parâmetro, se quiserem, que está antes do ponto. Que é especial. É isso que nos faz pensar. Veja, isto é o aspecto técnico. Como é que isto é feito? O turtle, afinal, vai como um parâmetro escondido e depois aqui é o diz. Mas, na verdade, isto faz-nos pensar de outra forma. E é para isso que se escreve de outra forma e não se põe aqui como parâmetro. É para nos permitir pensar nestes termos. Que é, estamos a pedir ao objeto turtle para fazer algo. E ele, para fazer algo, precisa de mais isto. Depois, o próprio objeto é representado pela palavrinha diz, porque se quisermos fazer mais qualquer coisa com esse objeto, temos de ter alguma forma de o nomear. De dizer que é com ele que queremos fazer algo. Isto é verdade aqui para o for e depois para o right é a mesma coisa. Isto ficou claro? O que é que está aqui a acontecer? Portanto, pedimos ao objeto myTurtle para executar o draw square. E ele, para conseguir desenhar um quadrado, vai pedir a ele próprio, por assim dizer, porque são coisas que ele sabe fazer um for e fazer um right. Então, isto é a mesma coisa, fazendo aquela analogia de receitas de culinária. Se o draw square fosse uma receita de culinária, fazer um bolo, o for podia ser fazer uma parte do bolo, podia ser fazer o creme, outro podia ser fazer polvilhar com não sei o quê. Eram outras coisas que já se sabia como é que se faz, que estavam disponíveis para serem usadas. Portanto, íamos executar outra receita, e depois íamos executar outra, e depois íamos fazer outra vez isso 4 vezes. Mas era o mesmo objeto que fazia. Isto de ser o mesmo objeto é tão comum que, na verdade, se nós aqui não colocássemos o diz,
Isto faz exatamente o mesmo. Ele encontra aqui isto forward e pensa assim, bem, à partida tem que ter um objeto que executa o forward, não é? Qual é? E então a primeira coisa que ele tenta, ele não diz logo que isto é um erro. Podia dizer assim, isto é um... Não pode ser que não sei quem é que é para fazer o forward. Mas, por uma questão de permitir nós escrevermos menos, os programadores muitas vezes não gostam de escrever muito, o compilador automaticamente, se encontra isto, vai assumir que este forward é do mesmo objeto. Portanto, que é como se tivesse ali o diz. Não podíamos colocar aí o super também. O super é outra coisa, já vamos falar dela um bocadinho. É diferente. Se ele não encontra nada, vai tentar com o diz, na prática. E só se então não conseguisse com o diz, portanto, se não existisse nenhum forward, nem aqui nesta classe não existe, não é? É só o grosso grego. Nem na GTurtle é que ele daria erro. Mas como existe na GTurtle, isto não dá erro. Eu vou tentar compilar, isto já não dá erro, já tem aqui no syntax error. Isso também não dá erro. Exatamente, é igual. Eu deixei aqui o outro só para mostrar que é a mesma coisa. Agora, dito isto é o mais comum, provavelmente vocês encontram, se encontrarem código em livros ou na internet ou lá o que for. Mas nós nesta disciplina, os professores são esquisitos e temos como regra de estilo colocar o diz. À mesma. E pronto, isto é claro que isto é discutível, mas a vantagem disto é que como isto é uma regra e vocês são penalizados na avaliação por isso, não é preciso estar a discutir, pois o diz e acabou-se. Põe o diz para tornar explícito. Portanto, nós até em termos, não é só uma questão em termos de aprendizagem, é também em termos de boa prática. Muitas vezes, não digo que normalmente se calhar é muito forte, mas muitas vezes é bom evitar estas simpatias que a linguagem tem. Que é, por exemplo, a gente não põe o diz, porque não é preciso. Estamos a aproveitar uma simpatia da linguagem, que até nos deixa não pôr o diz porque assume que é diz. Portanto, muitas vezes é bom não usar estas coisas e tornar as coisas mais explícitas. Porque estas simpatias normalmente significam que não temos que dizer isto porque ele vai assumir que é assim. E vamos já ver a seguir mais um exemplo em que é bom evitar essa simpatia, ou de certa forma, evitar automatismos que nos são dados. Que ele automaticamente vai tentar com o diz, por assim dizer. Então vamos ter a regra de colocar sempre que pedimos a um objeto para executar um método, pomos sempre a referência para esse objeto antes. Colocamos aqui, que estava na variável turtle, é uma variável de referência para o objeto, e colocamos aqui o diz, pode ser visto como uma variável especial que representa sempre o objeto a quem pedimos para executar, neste caso, o drawSquare. Tá? Dito isto, já tínhamos o nosso programa novamente completo. E já não temos erros de compilação. E agora já podíamos executá-lo para ver se isto funciona. E já temos, então, um programa que faz exatamente o mesmo que tínhamos no início, mas mais orientado pelos objetos. Este já é um programa orientado pelos objetos. Já não é um daqueles programas que utiliza uma linguagem orientada pelos objetos, mas que depois o programa não é orientado pelos objetos. Que é uma coisa que em Java até é bastante fácil de fazer. E o que nós tínhamos antes era um pouco isso. Porque não estávamos a pedir, no fundo, era o objeto certo para fazer aquilo. Estávamos ali a fazer uma coisa não elegante, né? Uma gigajoga que era. Pedíamos um objeto para fazer, mas esse na verdade não sabia fazer, então vou ter que ir a fazer. Então vamos já pedir logo o objeto certo para fazer, para desenhar o quadrado. Temos é que ter uma tartaruga que é capaz de desenhar quadrados. Foi isso que fizemos. Criámos um novo tipo que é capaz, um novo tipo de tartaruga que é capaz de desenhar quadrados. Está claro? Até aqui? Vou fazer aqui uma pausa na gravação.